Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Pensando no nosso tema aí deste mês, sobre a intercessão pelas famílias, eu gostaria de ler um trecho e meditar com os irmãos, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você tem orado por quem, irmão? E você tem recebido orações de quais irmãos? E o que isso tem significado na sua vida? Que efeito tem isso na sua vida? Realmente, irmãos, a prática da intercessão é, com certeza, um dos atos mais importantes para vencermos o distanciamento social, para nos fazermos, nós, igreja, sermos um em meio ao distanciamento social. Porque com a intercessão não há uma barreira física que nos impeça de estar juntos, pois é uma união espiritual, em primeiro lugar nossa para com Deus, mas também para com o nosso irmão, ao qual nós temos intercedido. Isto é maravilhoso, isto é sublime, isto edifica a igreja, isso tem uma grande eficácia no povo de Deus, como a palavra de Deus nos ensina, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu fico pensando na minha vida em particular, nesse período, quantos irmãos já me ligaram ou já me enviaram uma mensagem dizendo, entre outras coisas, que estavam orando por mim. Como isso é acalentador, como isso revigora as nossas forças, como isso anima a nossa fé. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma prática que jamais podemos deixar de fazer. A mutualidade da oração, da intercessão uns pelos outros. Samuel mesmo nos dá um exemplo lá onde ele fala: pecaria eu deixando de orar pelo povo? Nós não podemos deixar de orar, de forma alguma. Isso é uma ordenança, isso também é um privilégio que Deus nos dá como filhos dele. A mutualidade da oração, a intercessão. Na intercessão nós nos colocamos no lugar do outro em petição a Deus. Nós demonstramos amor, empatia e nós deixamos os nossos pedidos de lado por um tempo e consideramos as necessidades do outro. Olha só que coisa maravilhosa, consideramos os outros superiores a nós mesmos. E nela nós rogamos a Deus as necessidades que nós enxergamos no outro, né? E é importante pensarmos, né? Pelo que nós temos orado pelos outros. Deus abençoe o outro, mas esse pedido genérico, quais são as especificidades que cada família tem? Pelo que nós temos orado? Isso é importante sabermos. Né? O apóstolo Paulo nos dá um exemplo. Por exemplo, quando ele ora aos irmãos de Colossenses, de Colossos, e ele pede pela edificação dos irmãos. Né? Ele diz que não cessou de orar para que a edificação daquela igreja fosse alcançada, para que eles estivessem firmes na fé e não desvanecessem em meio às perseguições. Mas ele também não só orava pelas necessidades daqueles irmãos, mas ele também fazia conhecida dos irmãos as suas necessidades, onde ele relata que ele precisava das orações das igrejas para que a porta de pregação da palavra fosse aberta a ele e aos discípulos que trabalhavam junto com ele. Então é importante sabermos as necessidades uns dos outros e fazermos conhecidas nossas necessidades. Agora é importante também sabermos que o motivo que nós oramos não são em primeiro lugar aquilo que precisamos ou achamos que necessitamos, mas sim aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que é edificante, edifica a nossa vida. Por vezes alguém pode estar desejando algo que o leva para longe de Deus, ou o seu coração não está voltado para a palavra de Deus. Nós não vamos orar nada que não edifique a vida da pessoa, de forma alguma. O que é que esse irmão precisa? É o que está na palavra de Deus, é por isso que nós devemos orar. Para aqueles que estão desanimados, para que Deus o anime. Para aqueles que estão
fracos na fé para que Deus fortaleça. As nossas necessidades físicas, nós sabemos que nós temos, nós oramos, mas Deus atenderá conforme a sua vontade. E o texto nos ensina aqui, nos aponta, né, para duas necessidades, a necessidade física de uma cura, de uma doença, por exemplo, mas também para a espiritual, que é o perdão dos pecados. Né? Os dois são motivos das nossas orações, mas sabemos, irmãos, que sempre Deus nos atenderá conforme a sua vontade e jamais poderemos estar pedindo coisas que não agradem a Deus ou não edificam a sua igreja. Por isso é importante termos sempre o parâmetro da palavra de Deus e o que Ele requer das nossas vidas, como as petições que levamos a Ele. E Cristo também nos dá o grande exemplo de propósito da intercessão, onde Ele mesmo intercede por nós e os seus discípulos, quando Ele diz lá na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, Ele fala: Pai, eu não rogo só por este, mas rogo por todo que o Senhor me enviou, para que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um grande propósito, ali Jesus nos ensinando, é a unidade do seu povo, demonstraria a glória dele, né? Nós estaríamos testemunhando o Evangelho quando o povo de Deus fosse unido até o ponto de seguir o exemplo dele, da própria pessoa da Trindade, nosso Deus Trino, que é um só. Assim como ele é um só, nós devemos ser também como povo. E nós demonstramos isso na intercessão. Por isso é importante que a igreja esteja unida em oração, intercedendo e assim demonstrando o amor de Deus para glorificarmos o nome dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, que o Senhor é um Deus trino, maravilhoso, e que nos permite, Senhor, rogarmos uns pelos outros. O Senhor nos dá esse privilégio. Que a tua igreja seja edificada nesses momentos de intercessão, de oração uns pelos outros, que a tua igreja possa ser fortalecida e mesmo em meio à luta, ao distanciamento, que possamos sentir a presença tua em nossas vidas, a do nosso irmão, através das orações que temos recebido e feito uns pelos outros. Em nome de Jesus que nós agradecemos por essa bênção. Amém. Deus abençoe os irmãos.